Shalom pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui em mais um Pergunta pro AP e eu estou muito feliz por isso. A gente tem recebido perguntas muito inteligentes de pessoas queridas. Eu quero te motivar a você participar disso também. Primeiro, lendo a Bíblia, lendo a Palavra de Deus. Eu sei que há um desejo grande no coração de todo mundo de perguntar sobre as grandes questões. Já já alguém me pergunta quem que era a mulher do Caim. Você quer ver? O meu desafio para você é que você mesmo leia a Bíblia. E que você não leia aquelas Bíblias comentadas, cheias de desenhos e de marcações, mas que você busque o teu entendimento da Palavra de Deus através do Espírito Santo. E então, se você tiver alguma dúvida, aí sim a gente pode conversar sobre isso. Talvez a sua dúvida seja a minha também. E eu ter a honra de poder saber disso e procurar estudar vai fazer com que a gente cresça juntos. Muito obrigado por você participar, ouvindo esse programa, compartilhando com pessoas que você gosta e também nos enviando perguntas. Que Deus te abençoe. Pois bem, a primeira pergunta de hoje veio da Leide Viana, ela é aqui de São Paulo, e a pergunta é essa. Muitas pessoas dizem que o Eterno vinha em toda a viração do dia visitar o homem, mas em Gênesis vemos só uma vez que ele veio para falar com Adão e trazer o juízo. Tem algum lugar da Bíblia que diz que ele vinha em toda a viração? Muito obrigado, Leide Viana, pela tua pergunta. Uma pergunta inteligente que nos permite meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus. A resposta objetiva é não. Não existe em nenhum outro lugar da Bíblia que Deus veio visitar o homem em outras virações do dia. Ou seja, no entardecer de um dia e o início do próximo. Porém, nós precisamos meditar em algumas coisas. A primeira delas é que esse tempo em que o nosso Deus criou o ser humano e colocou ele no Éden, até o momento do pecado, parece ser atemporal. Nós estamos falando de Deus tendo relacionamento com esse mundo natural, o Criador do universo vindo nesse mundo natural e se relacionando com o ser humano, se relacionando com a criação. Nós temos aí a manifestação da eternidade nesse mundo natural. Isso aconteceu, Leide, pela última vez há quase 6.000 anos atrás. O tempo que nós estamos, ele passou a ser contado a partir do momento em que o homem saiu da presença de Deus, foi expulso desse lugar de comunhão, desse lugar em que céus e terra se juntavam. Eu não tenho como te dar uma resposta objetiva e penso eu que ninguém tem. Uma das coisas a se considerar é que o nosso Deus, ele criou primeiro o homem e aí depois ele criou a sua mulher. E quando Deus criou o homem, o nosso Deus deu uma série de trabalhos para ele. Foi o homem que deu o nome a todos os animais. Foi para o primeiro homem que Deus apresentou todo o jardim e disse aonde estava a árvore da vida que estava no meio do jardim. Deus aponta para esse homem onde estava a árvore do conhecimento do bem e do mal e diz que no dia que ele comesse, certamente morreria. Deus proíbe que ele coma daquela árvore. Deus ordena que o homem cultive e que o homem guarde o jardim. E também o nosso Deus, porque percebeu que o homem não tinha nenhuma companheira que lhe fosse idônea, que pudesse junto com ele gerar outros. E o nosso Deus nos fez a sua imagem e conforme a sua semelhança. Então o nosso Deus fez Adão dormir e do seu lado, da sua costela, Deus tirou a matéria-prima para que ele pudesse fazer uma companheira para Adão. Quanto tempo isso demorou? Assim como o apóstolo Pedro declara que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então talvez, Leide, o nosso Deus pode ter estado em muitas virações do dia para com o homem, enquanto Deus instruía a Adão sobre todas as coisas que ele tinha criado. E aí então, numa viração do dia, como ensejando ser um momento para que o ser humano não experimentasse as trevas, Deus chegava no jardim, ele é a luz do mundo. Mas infelizmente, nesse momento, naquela viração do dia, quando o nosso Deus chega, o homem já tinha pecado, e o homem estava escondido, e o final da história você conhece. Estamos nós aqui. Mas a nossa grande vitória é que desde o dia que o homem foi expulso do Éden e o tempo começou a correr, dentro desse tempo veio um que esmagou a cabeça da serpente.
E Ele é o nosso Shabat, Ele é o nosso descanso, e Ele reinará por 1000 anos, e nós com Ele. E de novo, os céus e a terra estarão juntos. Yeshua, Jesus, o nosso Rei, reinará, e nós com Ele. Que Deus te abençoe. A nossa segunda pergunta vem da Meg Furlan, lá de Orlando, na Flórida. A pergunta da Meg é a seguinte: eu queria saber sobre o fim dos tempos. Qual será a sequência de eventos? Os filhos de Deus estarão presentes nos 7 anos citados no livro de Daniel? Maggie, muito obrigado pela tua pergunta. Parece que as perguntas hoje são daquelas difíceis de responder. Antes de responder essa pergunta, eu queria dar uma sugestão para todas as pessoas queridas que estão me seguindo aqui nesse canal e que estão nos acompanhando no Pergunta pro AP. É óbvio que eu não sei respostas para muitas coisas que as pessoas vão me perguntar. Mas uma coisa eu sei, eu tenho amigos queridos. E sobre escatologia, sobre os estudos, sobre os tempos do fim, eu tenho um amigo muito querido que eu queria recomendar. Ele é o pastor Haroldo Maranhão. Eu queria que vocês procurassem o pastor Haroldo Maranhão no canal aqui abaixo e que vocês vissem o programa Vejam os Sinais. É uma visão equilibrada, uma visão bíblica, uma visão que abre a nossa mente para as verdades do reino a respeito da vinda de Jesus e do reino do nosso Senhor. Para responder, Meg, objetivamente a tua pergunta, nós precisamos conceituar algumas coisas aí. A primeira delas é que Daniel fala das 70 semanas, uma profecia que ele recebe sobre 70 semanas estabelecidas sobre o povo de Deus, sobre o povo judeu, sobre o povo de Israel. Depois da ordem para que o templo fosse restaurado, depois de 70 anos do cativeiro babilônico, 490 anos, 70 semanas de anos, foram estabelecidas sobre o povo de Deus, para que todas as coisas se cumprissem e para que o reino de Deus fosse estabelecido nessa terra. Uma semana e 62 semanas foram estabelecidas sobre o povo de Israel. Uma semana e mais 62 semanas, só que nessa contagem nós percebemos que 62 semanas mais 7 semanas dá 483 anos. Faltam 7 anos para os 490. Então eu entendo que são desses 7 anos que você está tratando. O número 7 é o número que aponta para o nosso Deus, que aponta para o reino do nosso Deus. Quero dar alguns exemplos. O nosso Deus disse que durante 6 dias o homem trabalharia e no 7º ele descansaria, porque o 7º é do Senhor. Durante 6 anos a terra seria cultivada, mas no 7º ela teria que descansar, porque o 7º é do Senhor. Se nós pensarmos que o Adão, ele foi expulso do Éden, e nós estamos há quase 6.000 anos nesse mundo, e sabemos que Yeshua virá para reinar, ele reinará por 1000 anos nesse mundo, nós estamos como que no 6º dia, quase no entardecer. Estamos quase terminando o 6º milênio desde que fomos expulsos do Éden. O 7º é do Senhor. Yeshua reinará por 1000 anos sobre todas as nações da terra. Portanto, esses 7 anos que faltam, muitas pessoas entendem que seja o período da tribulação e da grande tribulação que esse mundo vai experimentar, que esse mundo vai viver. Existem muitos estudos acerca disso, existe muita discussão, principalmente a respeito da pergunta que você faz. Alguns entendem que a noiva do Cordeiro, não as pessoas que se dizem cristãos, as pessoas que se dizem servir a Deus, aqueles que de verdade não se importaram com as suas próprias vidas para poderem manifestar a vida de Deus nesse mundo. Esses de quem eu falo, a noiva do Cordeiro. Muitos entendem que a noiva do Cordeiro será arrebatada, será raptada antes dessa tribulação. Vários textos da Bíblia são usados por estudiosos desse assunto que entendem que a noiva do Cordeiro vai ser tirada desse tempo de juízo que o mundo inteiro sofrerá. Alguns outros, também usando textos bíblicos, entendem que a noiva ela vai passar pelo menos por uma parte daquilo que se chama tribulação, mas quando chegar então a grande tribulação, 3 anos e meio, quando um pacto feito entre o povo judeu e o anticristo for quebrado, e a grande tribulação, o grande juízo de Deus realmente cair sobre esse mundo, a noiva do Cordeiro será tirada.
Algumas pessoas ainda que são sérias, mas entendem que a noiva do Cordeiro vai passar por todo o período da tribulação, ou seja, por esses 7 anos. E só então, depois da grande tribulação, a noiva do Cordeiro se encontraria com Jesus, de alguma forma seria apresentada ao Pai e então voltaria para reinar com o Senhor. Meg, na minha formação cristã, eu aprendi que a noiva do Cordeiro, e talvez quando eu aprendi era de uma forma mais ampla, as pessoas que faziam parte da igreja não passariam pelo juízo de forma alguma, mas seriam tirados, seriam poupados. Essa talvez seja a escola tradicional que temos no Brasil, do evangelho que recebemos principalmente de pessoas que vieram para o Brasil, dos Estados Unidos, para nos evangelizar. Talvez essa seja a visão mais tradicional que temos. Uma coisa que então precisamos ter claro nas nossas vidas, que não importa se a noiva do Cordeiro vai passar por um período da tribulação, por toda a tribulação, se vai ser raptada antes da tribulação, ou se nós que estamos aqui vamos chegar até esse tempo. Nós não sabemos do dia de amanhã. O que importa é que de verdade aqueles que amam o Senhor tenham convicção, a partir da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que o nosso nome foi escrito no livro da vida. Que nós possamos, através do nosso relacionamento com Jesus, ter essa convicção. Há muitas coisas, Meg, todos que estão nos acompanhando, que nos últimos anos, nas últimas décadas, nesse último século, estão vindo à luz, porque a revelação tem se acelerado. Descobertas arqueológicas têm provado que a Bíblia é verdade, e tem provado que a Bíblia não é alegórica, que as palavras que estão escritas na Bíblia têm se cumprido diante dos nossos olhos. A nação de Israel é uma delas. A cidade de Jerusalém, unificada desde 1967, é o cumprimento de uma profecia antiga. Então, diante dos nossos olhos, nós estamos vendo o mundo tomar uma configuração que aponta para o governo de Cristo, que aponta para o reino de Deus. E as situações de juízo que o nosso Deus trará sobre esse mundo, sobre todas as nações da terra, para que esse mundo seja purificado, para que o mal seja extirpado, para que Jesus venha para reinar. O restaurador de todas as coisas virá, e esse mundo será restaurado, e nós estaremos com ele para sempre. Nós reinaremos com Jesus, ele virá para reinar. Quanto a isso, Meg, todos os que são de Deus de verdade concordam, estão numa ardente expectativa pela volta de Jesus. Muito obrigado por essa pergunta que nos permitiu falar desse assunto tão maravilhoso, da volta do nosso Rei. Que Deus te abençoe. Por favor, não se esqueça, hein? Se você tem alguma dúvida, pergunta pro AP! Mande, por favor, a sua dúvida para o meu WhatsApp, 11 98440 4887. E com muita alegria, nas próximas semanas eu quero responder as tuas perguntas. Muito obrigado. A última pergunta de hoje vem da pastora Darlene Bahia. Ela é da cidade de Taboão da Serra, São Paulo. E a pergunta é a seguinte: quem é que dorme no seio de Abraão? Para quem é a primeira ressurreição e para quem é a segunda? E quando isso se dará? Pastora Darlene querida, muito obrigado por essa pergunta. Eu quero sugerir que você possa ler o texto de Apocalipse capítulo 20. E todas as pessoas que nos acompanham, por favor, seria um grande mergulho na revelação de Deus lermos esse texto tão rico. É primeiro importante destacar que mesmo no Antigo Testamento, pessoas como Elias, como Eliseu, foram usados por Deus para ressuscitar pessoas. Essas pessoas que ressuscitaram, voltaram a morrer. Jesus ressuscitou várias pessoas no seu ministério. Ressuscitou, por exemplo, uma menina que tinha acabado de morrer. Ressuscitou um rapaz que estava sendo levado para o cemitério para ser sepultado. Ressuscitou a Lázaro, que já tinha morrido há 4 dias. Cada vez que Jesus chegou perto da morte, ele mostrou o seu poder contra a morte. Porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E aquele que crê nele, Jesus falou isso para as irmãs de Lázaro: ainda que esteja morto, viverá. Mas quando a Bíblia fala da primeira ressurreição, a ressurreição dos mortos, dos santos, daqueles que morreram em Cristo, daqueles que foram levados pelo Senhor, daqueles que aguardavam a consolação de Israel e que viveram e morreram antes da manifestação de Jesus. É para esse grupo de pessoas, pastora Darlene, que nós falamos sobre o seio de Abraão. A única vez na Bíblia que essa expressão aparece
é quando Jesus conta uma parábola sobre um homem rico e sobre Lázaro. Quando Jesus conta essa parábola, Jesus fala que existe um lugar de sofrimento chamado Hades, que a Bíblia em tantos textos menciona. E a Bíblia fala também de um local que chamava o seio de Abraão, de um lugar de descanso, onde os santos que viveram antes de Jesus esperavam a consolação de Israel. O seio de Abraão. Então pessoas como Davi, como Isaac, como Jacó, como Josué, os heróis da fé, todos estavam separados de Deus, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Todas as pessoas que viveram antes de Jesus, mas esperavam em Deus, a promessa de que viria um para esmagar a cabeça da serpente, estavam separados de Deus por causa do pecado. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento não permitia que as pessoas pudessem ser redimidas dos seus pecados. Apenas aqueles sacrifícios apontavam para a cruz do Calvário e para o sacrifício perfeito de Deus. As pessoas que foram contemporâneas de Jesus, como o ladrão que morreu junto de Jesus, Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando aquele homem morre logo depois que Jesus se entregou, aquele homem certamente também foi para o seio de Abraão por causa da palavra que Jesus disse a ele. Mas Jesus, na sua ressurreição, conforme Efésios capítulo 4, versículo 8, quando ele subiu, ele trouxe consigo o cativeiro. Todos aqueles que esperavam nele foram trazidos consigo e apresentados diante de Deus. Entenda isso, por favor. Nós estamos presos no Cronos. Agora é tal hora, daqui a pouquinho vai ser uma hora a mais. Mas quando nós saímos do Cronos, nós estamos na eternidade, onde o nosso Deus governa. E por isso a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. A primeira ressurreição se dará quando Jesus Cristo vier para reinar, quando ele vier estabelecer o reino dele nessa terra. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, se manifestarão. Aqueles que foram decapitados durante a grande tribulação por não negar o nome de Jesus, esses serão ressuscitados e reinarão com Cristo por 1000 anos. É o que diz esse texto de Apocalipse 20. Mas só os santos que esperavam no Senhor, que viveram para Ele, que morreram nele, é que terão essa primeira ressurreição, a ressurreição para a vida. Nesse período Jesus reinará por 1000 anos nessa terra. Satanás estará preso. Nesse tempo, quem morrer com 100 anos morrerá jovem, é o que a Bíblia diz. Mas haverá um tempo depois do milênio, depois desse tempo do reino de Cristo, que Satanás será solto. E mais uma vez, pela última vez, Satanás se levantará para fazer guerra contra Jesus e contra os santos. E nesse momento, todos serão consumidos pelo fogo. E a Bíblia diz que o grande trono branco descerá e a justiça de Deus será estabelecida. E o inferno que foi inaugurado antes do milênio, com o anticristo e o falso profeta, agora será um lugar para Satanás, para todos os demônios. O mar, a morte, o Hades, dará os seus mortos e todos eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Este momento, pastor Darlene, será a segunda ressurreição, a ressurreição do juízo. Nesse dia, todos os que foram criados por Deus, em todas as dimensões, nos céus e na terra, aparecerão diante do Senhor. Haverá duas posições: aqueles que julgarão os anjos e aqueles que estarão sendo condenados. Nós, por causa de Jesus Cristo, estaremos lá. E veremos Satanás amarrado, ter que se dobrar e olhando para o nosso Deus dizer: só o Senhor é Deus. Nós estaremos lá nesse dia. Nós vamos vibrar quando a morte, o nosso último inimigo a ser vencido, for lançado no inferno, for lançado no lago de fogo e enxofre. E nós veremos a transformação desse mundo, novos céus e nova terra, e nós reinaremos com Cristo, e nós viveremos na Nova Jerusalém, e a luz dessa cidade será o nosso próprio Deus. Que grandes expectativas, que grande alegria nos reserva na presença do Senhor. Bem-aventurados aqueles que ressuscitaram com Jesus Cristo. Essa é a primeira ressurreição. A morte não terá mais poder contra eles. Que Deus seja glorificado
na nossa vida, ou se Ele decidir que nós vamos nos encontrar com Ele, a morte não tem poder contra nós. Ele não nos permitirá estarmos nas mãos da morte nem do inferno, mas nós estaremos com Cristo, com o nosso Rei, com o nosso Senhor. Essa é a grande consolação, essa é a nossa esperança. Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe. Eu estou muito feliz pelas perguntas, eu estou muito feliz por esse tempo juntos. E eu te convido, manda perguntas. Que Deus te abençoe. Shalom.